Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É necessário nós entendermos o porquê desta carta do apóstolo Paulo e o porquê especificamente desta passagem. Eu tenho para mim que esse texto, ele é uma das mais gloriosas declarações sobre a cristologia, ou seja, sobre a doutrina de Jesus, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esta igreja, ela foi fundada aproximadamente no tempo em que Paulo exerceu seu ministério em 3 anos em Éfeso. Ali em Atos 19, a palavra vai nos dizer que naquele período toda a Ásia ouviu o evangelho, mas não foi o próprio Paulo que evangelizou esta igreja. No decorrer da carta, Paulo vai mencionar que o ministro daquela igreja, e provavelmente aquele que, através do seu trabalho evangelístico, formou aquela igreja, foi o seu cooperador Epáfras. E este mesmo Epáfras, ele deixou a cidade de Colossos e foi até Roma, onde Paulo estava aprisionado. E ele fez Paulo saber de como ia indo a fé desta igreja, do amor fraternal que eles tinham. Mas o que mais preocupava Epáfras, e que o levou a pedir ajuda ao apóstolo Paulo, foi a preocupação dele com uma heresia que estava se instalando dentro da igreja, com uma falsa doutrina, um falso ensino que ameaçava a saúde espiritual da igreja. No que constituía este falso ensino? Os estudiosos da Bíblia dizem que era o gnosticismo, e algumas coisas que eles ensinavam depreciavam a pessoa de Jesus. Eles ensinavam que Jesus Cristo não era divino, que Jesus Cristo era apenas uma emanação de Deus, era como um anjo. Eles usavam o vocábulo aeons, emanações de Deus. Então eles depreciavam a pessoa de Jesus. E foi neste contexto histórico que Epáfras foi até Roma e Paulo escreveu esta carta, com o propósito de refutar esta heresia e esta falsa doutrina. Agora, Paulo escreveu para aquela igreja, neste contexto, mas a palavra de Deus é viva e é atual, ela é para nós agora também, porque nos nossos dias, o contexto não é muito diferente. Em nossos dias, um sincretismo tremendo, uma mistura de crenças, e o pior disso tudo é que essas crenças, que na sua maioria se consiste de misticismo, mas um misticismo que não é bíblico, porque a fé cristã em certo ponto ela é mística. Há uma experiência espiritual em nossa relação com Deus, mas a maneira como eles praticavam, e como o texto, e quando Paulo vai ponto a ponto no capítulo 2 dizer a respeito do que eram esses falsos ensinos, vai ficar claro para nós que era um misticismo vindo
de religiões orientais, do paganismo. Eles começaram a introduzir a adoração a anjos, cultuar aos anjos. E Paulo escreveu esta carta para refutar tudo isso. E nos dias de hoje, o pior de todas as coisas é que, além de nós termos hoje filosofias humanistas, religiões que sorrateiramente vêm com falso ensino, depreciando a pessoa de Jesus, colocando coisas e práticas na frente da pessoa de Jesus, acima dele. E estas coisas estão entrando dentro da igreja e entrando na vida dos cristãos. Existem pessoas que, por não enxergarem que há uma suficiência em Cristo, se arriscam a procurar alguma coisa a mais, achando que isso vai lhe acrescentar algo em especial na sua experiência espiritual. Mas, como esta carta foi escrita naquele contexto, hoje Deus fala conosco através desta palavra. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estudava esse texto era que, além de refutar esta heresia, este falso ensino, o texto fala conosco coisas maravilhosas, razões que estão ligadas à nossa vida. Perguntas como a razão da nossa existência, a origem da nossa vida, o que estamos fazendo aqui nesta terra e para onde estamos caminhando. Nós vamos ver que o texto nos fala e nos revela. Por isso, se você entrou aqui essa noite e você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, esta palavra, aonde Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, sobre a supremacia de Jesus, sobre a superioridade de Jesus sobre todas as coisas. E o meu desejo é que o Espírito Santo, mas ele revele no mais profundo do seu coração a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se você receber uma revelação do Espírito de Deus nesta noite, sua vida será mudada. Nunca mais sentirá dúvidas e vazios na sua alma, principalmente com relação à sua vida, o porquê da sua existência. Paulo vai, pelo menos 4 pontos que eu tirei aqui, que Paulo vai refutar esta heresia e vai nos trazer um texto maravilhoso sobre a pessoa de Jesus. Ele vai falar da divindade de Jesus. Paulo vai nos mostrar, em alguns pontos do texto, que Jesus Cristo é Deus, que Ele é divino. E o primeiro ponto, Cristo é a revelação de Deus. O termo que Paulo usou para a imagem, porque ele disse que Ele é a imagem do Deus invisível. O termo para a palavra imagem tem um significado no original de representação, de revelação exata. E nós sabemos porque a palavra de Deus diz, em 1 Timóteo 6,16, o Paulo vai dizer que Deus habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu e jamais poderá ver. No Evangelho de João 1,18, a Bíblia também nos diz que jamais homem nenhum viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. O próprio Jesus afirmou quem Ele era. Em João capítulo 14, um dos discípulos chamado Filipe vai até Ele e diz: mostra-nos o Pai, que basta. E Jesus vai responder: tenho estado convosco até agora e não me conhecestes? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus Cristo é Deus. Se você está aqui e ainda que seja o mínimo de dúvida que você tem no seu coração, não é um pregador que está dizendo com palavras de sabedoria humana, é a Bíblia que está dizendo. Ele é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Por isso, já fica para nós aqui uma lição. Quer conhecer Deus? Quer buscar a Deus de todo o teu coração? Busque Jesus Cristo. Conheça a pessoa de Jesus.
como? Nas Sagradas Escrituras. Você não vai encontrar Jesus Cristo em alguma filosofia humana. Você não vai encontrar Jesus em alguma disciplina humanista. Mas você vai encontrar tudo o que você precisa sobre Jesus nas Sagradas Escrituras, porque Ele se revelou através da sua palavra. Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus na pessoa de Jesus. Jesus Cristo esteve entre nós 800 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías vai dizer assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. No nascimento de Jesus, no livro de Mateus, esta frase vai ser lembrada pelo escritor, que se cumpria no nascimento de Jesus, o nascimento do Emanuel, do Deus conosco. Então saia daqui com a certeza: Jesus Cristo é a revelação do Deus invisível. Segundo fato, Cristo é eterno e está acima de tudo. O apóstolo Paulo vai dizer: Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. E este termo primogênito não quer dizer que ele foi criado. O sentido e o contexto nos diz que ele é o primogênito no sentido de importância. Ele é acima de todas as coisas, porque ele é antes de todas as coisas. Os gnósticos diziam que Cristo era um dos anjos, uma das emanações de Deus. Mas Cristo, Ele é antes de toda a criação, e isso inclui qualquer anjo. O que o texto está nos dizendo? Que Ele é superior a todas as coisas, pela sua importância. Por Ele ser Deus, Ele tem total autoridade e poder sobre todas as coisas, e é superior a tudo. Mas também está nos dizendo que Ele é superior em relação ao tempo. O texto está nos mostrando que não houve um tempo em que Jesus não era. Ele é autoexistente, Ele é acima do tempo. O texto está nos dizendo que Ele é eterno. E há um princípio na teologia, tanto judaica como cristã: aquilo que é eterno é divino. Então todos os textos que nós ouvirmos nas Sagradas Escrituras dizendo sobre a eternidade da pessoa de Jesus, a Bíblia está nos dizendo que Ele é eterno e Ele é Deus. Terceiro fato: em Cristo reside a plenitude de Deus. Esse termo plenitude, Paulo, se podemos dizer assim, tomou emprestado dos gnósticos, porque eles usavam esse termo, que no original grego quer dizer pleromá, ou pleromã, como queiram. Eles diziam que essas emanações de Deus, esses anjos, somando todos eles, na soma dava a plenitude, a soma de todos os atributos e perfeições divinas. Mas Paulo vai dizer que foi do agrado do Pai que nele, só nele, residisse toda a plenitude. E há uma coisa gloriosa aqui: esse termo residir tem o sentido de fazer uma residência permanente. E Paulo usou esse texto, usou esta palavra em Efésios, quando ele vai dizer sobre quando Cristo vem habitar no remido pelo seu Espírito Santo. Por isso, a habitação do Espírito Santo em você e em mim, ela é permanente. Ela é permanente, amém? E assim é Cristo. O que vem a ser os atributos de Deus? Todos nós aqui estamos atravessando algum problema, alguma luta. Acho que todos nós.
E dentro desses problemas, dessas lutas, dessas buscas, você vai sentindo necessidade de muitas coisas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a tua necessidade no momento em que você vive da sua vida? Porque vejam bem, amor, misericórdia, santidade, justiça, benignidade, humildade, mansidão, domínio próprio, paz, sabedoria, conhecimento, a verdade, o caminho, a vida eterna, todas essas coisas se encontram em uma só pessoa, Jesus Cristo. Toda a plenitude de Deus reside nele. Se você quer sanar todos os vazios da sua alma, esteja perto de Jesus Cristo, viva com Ele, ande com Ele. E se você ainda não teve essa experiência, a palavra de Deus nos garante, quando você recebê-lo pela fé, você nascerá de novo, do alto, e depois nós vamos ver o que é esta nova criatura, e você vai perceber, você vai voltar à sua vida, e você vai viver daquele momento em diante glorificando, exaltando este Deus, porque quem recebeu este Deus na sua vida, recebeu tudo, porque toda a plenitude da divindade está na pessoa de Jesus. Seja o que você estiver precisando, de todas essas coisas que eu mencionei, você vai encontrar em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Dentre as coisas que Paulo, nesta palavra, ele disse sobre a divindade, como vimos, mas ele também disse, pela palavra do Senhor, o texto nos fala que Cristo é o Criador. E alguns pontos vão nos mostrar, com toda a clareza, sem você sair daqui com nenhuma dúvida a respeito do que a palavra de Deus está dizendo. Primeiro, Ele é o Criador, porque todas as coisas foram criadas nele. Jesus é a esfera da criação. Ele é o modelo padrão de toda a criação. Se nós pudéssemos hoje penetrar o coração de Deus, eu garanto aos irmãos que dentro do coração de Deus nós íamos encontrar tudo aquilo que Ele mais ama, o seu Filho eterno Jesus Cristo. Ele criou através dele, salvou através dele e julgará através dele. Todas as coisas que os nossos olhos contemplam, da criação, do universo, nada foi criado fora de Cristo. Todas as coisas foram criadas nele. E quando diz nele, é em Cristo, assim como a igreja teve origem e está em Cristo. Toda a criação foi criada em Cristo, tendo Ele como modelo. Toda a causa de toda a vida está em Cristo e depende dele. Tudo foi criado com base na sua natureza e na exigência do seu ser. A existência de tudo depende de Cristo. Tudo. Não há nada, porque Paulo disse que as coisas visíveis e invisíveis, principados e potestades, tronos e soberanias, tudo foi criado nele. Segundo fato, que nos mostra que Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Ele. Ele não é só o padrão da criação, como Ele é o agente da criação. Todas as coisas vieram à existência pelo poder da sua palavra, pelo seu poder. Ele é o agente da criação. E isso inclui você e eu. Cristo nos criou. Cristo foi quem te fez.
Se você tinha alguma dúvida, porque muitas religiões ensinam que a criação foi obra do acaso, houve uma explosão, gerou a vida e foi evoluindo até chegar em você. Mas a Bíblia nos diz que Ele nos criou, que Cristo é o Criador. Quantas falsas religiões falam sobre Jesus, assim como os gnósticos estavam depreciando a sua pessoa na igreja em Colossos. Hoje não é diferente. Os espíritas dizem que ele é um espírito iluminado que passou aqui. Os muçulmanos dizem que ele foi um profeta. As testemunhas de Jeová dizem que ele é um anjo que encarnou. Mas a palavra diz que ele é Deus, que ele é o Deus eterno. Ele criou tudo. Porque quem além dele poderia dar ordem ao vento, dar ordem à tempestade, curar os enfermos, como nós vimos aqui no cântico, dar visão ao cego, dar ordem aos demônios, aos principados e potestades, e esses lhe obedecerem, ressuscitar um homem morto há 4 dias. Este homem, o seu corpo estava em decomposição, estava se desmanchando, mas uma ordem deste homem chamado Jesus, uma ordem, seja o que for que formava aquele corpo, músculo, vaso sanguíneo, pele, pelo, o que for, tudo voltou no seu devido lugar. Quem poderia fazer isso? Um anjo? Um profeta? Não, só Deus, que criou e que pode dar uma ordem e fazer as coisas se movimentarem e voltarem na vontade que Ele quer. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas para Ele. E aí, a palavra fala conosco, numa profundidade. O que estamos fazendo aqui? Já sabemos a razão da nossa vida. Quem nos criou? Agora, por que Ele nos criou? Os filósofos gregos diziam que toda a criação deveria ter uma causa primária, uma causa instrumental e uma causa final. No caso da criação, um plano, um poder e um propósito. E Jesus Cristo, Ele é a causa primária. Foi Ele quem planejou a criação. Cristo é a causa instrumental. Foi Ele quem realizou a obra da criação. Cristo é a causa final. Ele fez para o seu próprio prazer, para o louvor da sua glória. Agora chega num ponto em que muitos incrédulos, filósofos, e até mesmo pode ser que alguém esteja pensando, mas que Deus orgulhoso fez tudo para si mesmo e para a sua glória? Acontece que um pouco mais à frente vem uma revelação gloriosa para nós. Ele fez sim tudo para a sua glória, tudo para si, mas Ele se revelou na história. E Paulo disse, na plenitude dos tempos, como não era para os profetas que falaram sobre isso, mas para vocês, a mim foi-me dado ser ministro do Evangelho para cumprir a palavra de Deus e revelar o mistério. Cristo em vós, esperança da glória. Ele fez tudo para a sua glória e te criou a imagem e semelhança dele para participar dessa glória. Será que está bom para nós? Ele fez tudo isso e te fez participante desta glória. Saiba que se você está aqui e ainda não creu neste Cristo maravilhoso, você não precisa sair daqui amanhã ir numa instituição de caridade, fazer várias obras filantrópicas. Você não precisa de nada disso agora. O que você precisa hoje é crer na palavra, entregar a sua vida a Ele e ter a certeza, Ele te criou para Ele mesmo. Se você não estiver aqui
vivendo para Ele, você está sem razão de viver aqui. Porque Ele criou com uma única razão: para Ele, para a glória dEle, e para que um dia você vá desfrutar desta glória junto com Ele na eternidade. Foi para isso que Ele criou. Todas as coisas subsistem nele. Ele criou tudo por Ele, para Ele. Ele é antes de tudo, Ele é supremo. E todas as coisas que Ele criou subsistem por Ele. Em Hebreus 1:3, a Bíblia vai dizer que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele, todas as coisas deste universo são sustentadas em harmonia. Aqui o verbo subsistir tem o sentido de existir em união. Por exemplo, sua vida, o ar que você respira, as batidas do seu coração, o funcionamento do seu corpo, Ele tem domínio sobre isso. Por isso que quando Ele apraz a Ele curar um filho dele, Ele cura, porque Ele tem poder sobre isso. Todas as coisas subsistem nele. No livro de Jó, no capítulo 26, no verso 7, a Bíblia vai nos dizer que Ele faz pairar a terra sobre o nada. Esta terra que nós estamos pisando, estamos sobre ela, o globo. Ele está no universo, pairando sobre o vazio, sobre o nada. A lei da gravidade, sim, a ciência descobriu, é a lei da gravidade. A ciência descobriu, com a sabedoria que Deus deu ao homem, e ela descobriu quase todas as leis que mantêm a ordem desse universo. A pergunta é: quem criou essas leis? E quem faz tudo isso funcionar com esta coesão no universo? Nós cristãos temos a resposta: Jesus Cristo. Ele sustenta todo o universo. E a Bíblia diz que haverá um dia em que Ele virá, e este céu e essa terra se desfarão, porque estão até agora em ordem, porque Ele quer, porque está na mão dEle, e Ele sustenta pela palavra do seu poder. A divindade, Cristo Criador. Mas Paulo vai também tratar sobre a supremacia dele como a cabeça da igreja. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, e esta é o seu corpo. Na metáfora entre a cabeça e o corpo, falando do corpo humano, nenhum corpo tem vida fora da cabeça, é morto. Paulo está dizendo: só há uma cabeça na igreja, Jesus Cristo. Os gnósticos estavam introduzindo culto aos anjos, adoração aos anjos. E Paulo vai dizer à igreja: vocês querem adorar alguém na igreja? Vocês querem cultuar alguém na igreja? Só há uma cabeça, só há um digno de adoração e louvor e honra e glória: Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Ele, como cabeça, ele transmite vida à igreja, ele opera na igreja. A igreja está aqui para levar o seu nome às nações, aos povos. Mas o poder que opera eficazmente na igreja é o poder de Cristo. Nenhum homem, nenhuma organização, nenhuma denominação, ela tem poder de realizar a obra de Deus se estiver fora da cabeça, que é Cristo. Paulo diz que Ele é o princípio, no sentido de que Ele é a origem da igreja. Ele quem fundou a igreja.
Hoje, em nossa época, pessoas estão dentro das igrejas, pulam, caem em êxtase. Eles usam uma pronunciação, cair no poder. Dizem que tem visões, novas revelações vindas de Deus. Agora, diante de tudo que está sendo nos dito pela palavra de Deus, será que há alguma coisa que nós precisamos para sermos cristãos que não se encontra na pessoa de Jesus? Será que ainda há algo para Deus nos revelar sobre Cristo? Se este texto é bem claro e diz que toda a plenitude reside na pessoa de Jesus Cristo. Essas manifestações, às vezes estranhas, mas eu não digo isso só por causa das manifestações em si. É porque tenho visto que muitas dessas pessoas, suas vidas fora da igreja, aonde verdadeiramente tem que aparecer Jesus Cristo na vida deles, não tem poder do Espírito Santo, não tem testemunho, não impactam as pessoas no trabalho, na escola, na família. E Paulo vai dizer mais à frente: eles têm visões na sua mente carnal, porque estão afastados da cabeça, aonde todo o corpo cresce, o crescimento de Deus. Queremos crescer espiritualmente, queremos obter sabedoria divina. Busque Jesus Cristo, esteja ligado com Ele, ande com Ele, ore, tenha uma vida de intimidade. Essa é a vida mística que você tem que ter. É uma comunhão estreita com Ele. É isso que vai nos tornar espirituais. É andar com Jesus, é ter compromisso com a palavra, é ter compromisso com o Evangelho. E Ele opera na igreja, como está operando nesta igreja, como grandes coisas vai fazer nesta igreja. Queira Deus que em todas as igrejas que proclamam o Evangelho nesta cidade, que o nome dele seja conhecido, que a palavra dele soe como está soando aqui esta noite, que Ele é divino, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo. E tudo isso que você está ouvindo, vai uma pergunta: há alguma dúvida, há alguma desconfiança em entregar a sua vida a um ser supremo, a um Deus todo-poderoso? Você sabe que foi Ele que te fez, sabe que é Ele que te sustenta, e sabe que Ele te fez para Ele. Para Ele. Nós devemos estar atentos a uma coisa, irmãos, como igreja do Senhor, como Paulo estava, e como Epáfras, como ministro, estava atento e não esperou, foi buscar ajuda com Paulo para resolver o problema. Tudo aquilo que vierem nos oferecer, que esteja fora da pessoa de Jesus Cristo, dizendo que é de Deus, você deve refutar, porque isso se torna um ídolo na sua vida. Tudo, toda a plenitude. Paulo diz que todo o mistério, toda a riqueza, toda a sabedoria está em Cristo, e só nele nós temos vida. A igreja tem vida no nome de Jesus. Cristo é a cabeça da nova criação. Paulo diz: Ele é o primogênito dentre os mortos. E eu entendo que o sentido e o contexto não quer dizer que Jesus foi o primeiro, simplesmente o primeiro homem a ressuscitar. Ele mesmo ressuscitou 3: filha de Jairo, o filho da viúva, e como citei aqui, o próprio Lázaro. Mas Ele é o primogênito dentre os mortos, porque esses 3 que Ele ressuscitou vieram, se tornaram a vida com a mesma forma de vida que tinham, com o mesmo corpo mortal. Todas essas 3 pessoas, depois de algum tempo, morreram. Mas Jesus Cristo, o Deus homem, é o primogênito dentre os mortos, superior na ressurreição, porque Ele ressuscitou
com a vida de Deus, com a vida imortal. E agora, como Paulo diz em 2 Coríntios 5, quem está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. E como se consegue? Como isso acontece? Cristo, pelo poder da sua vida ressurreta, Ele transmite, Ele derrama essa vida naquele que crê no seu nome. Pelo poder da ressurreição, Ele deu origem a uma nova criação, substituindo a humanidade velha que estava em Adão, fazendo agora uma nova humanidade, uma nova criação espiritual, celestial, que está em Cristo. Agora Cristo é Senhor do universo, Paulo está dizendo. É Senhor da igreja. É Senhor da igreja como nova criação. Como se estivesse faltando algo para que Ele seja supremo sobre tudo. Então vamos ver o último ponto. Paulo vai entrar agora no grande ato Salvador, Redentor, Remidor. Paulo vai dizer: só há um Salvador. Ele providenciou a reconciliação no corpo da sua carne. Deus, mediante ao sangue da sua cruz, fez a paz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E este ato de Deus foi por mim, foi por você. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo vai dizer que ele fez esta obra, mas não é um princípio de universalidade que está sendo ensinado, como alguns ensinam aí fora, de que já que ele morreu por todos, todos estão salvos. Não. Jesus efetuou uma obra única e perfeita da redenção. Não há nada mais que precise ser feito. Ele realizou. E a oferta é para todos os homens, sim. Aí é universal. Agora, dizer que todos estão salvos, não. Depende de uma decisão pessoal, individual de cada um. Porque Paulo vai dizer aqui que Ele nos reconciliou para nos apresentar perante Ele santo, sem defeito, inculpável. Quando Cristo, pelo Evangelho, te chamou com santa vocação e você nasceu de novo, você foi purificado, foi santificado, foi justificado e foi perdoado. Não há mais nada do que te acusarem ou de te culparem. Agora, presta atenção. Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja. Paulo está pregando a crentes em Jesus Cristo. Portanto, se esta noite você está aqui, você ainda não recebeu Ele, eu não estou dizendo um simples ato de levantar a mão. Isto é um símbolo no apelo que nós fazemos, mas eu estou indo no profundo do seu coração. Se você verdadeiramente recebeu Ele, reconhecendo tudo que esta palavra nos diz sobre Ele, não só como Salvador, como Senhor da sua vida, como tendo propriedade sobre você, você está incluído nos santificados, purificados e perdoados. Agora, se você não teve esse encontro, esta noite é uma oportunidade para você. Você não precisa sair daqui para fazer grandes obras. Precisa de um único ato seu, pela fé no Filho de Deus, recebê-lo na sua vida como Senhor e Salvador. Jesus fez essa obra. E nesta noite, se você entrou aqui, és um privilegiado, porque nada acontece por acaso. Você está aqui
Porque Deus te trouxe aqui para que você ouvisse essa palavra, para que você tivesse a certeza. Hoje você soube de tantas coisas importantes na sua vida, a razão da tua existência, quem te criou, para onde você está indo, por que Ele te criou. Mas você soube de uma outra coisa. Paulo disse aqui: a vós outros que antes eram estranhos, inimigos de Deus, por causa das suas obras más e dos seus pensamentos. Esta é a verdade sobre o homem. E está aqui a palavra de Deus dizendo: o homem sem Cristo é alienado de Deus, é separado de Deus. O homem sem Jesus Cristo é separado daquele que o criou e precisa desesperadamente se reconciliar com Ele. E a palavra está dizendo: a obra da reconciliação foi feita. Jesus morreu no teu lugar, levou sobre Ele os teus pecados, para que agora, como se com uma mão Ele estivesse segurando o juízo, e com a outra dizendo: arrependa-se e creia no Evangelho. Receba pela fé o Filho de Deus na sua vida. Este é o Evangelho, este é Jesus, esta é a supremacia dEle. E todas essas coisas que Paulo falou e relatou aqui, porque foi do agrado de Deus que em tudo Ele tivesse a primazia. Agora fica uma pergunta para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta noite: existe alguma coisa que você precisa na sua vida espiritual, emocional, o que for, que não está na pessoa de Jesus Cristo? Jesus Cristo é suficiente na tua vida? Se Ele é suficiente na tua vida, responda com um amém bem alto. Jesus é suficiente na sua vida? Amém. Ele nos basta, Ele é tudo. Ele, como disse Paulo à igreja em Colossos, diz para nós essa noite: nós éramos alienados, estávamos mortos, Ele nos deu vida. Não fomos nós que buscamos Ele, Ele nos buscou. Um dia nos assentamos num banco como esse, ouvimos o Evangelho, o Espírito de Deus compungiu o nosso coração. Queira Deus que esta noite, e que ainda não tem uma vida íntima, um relacionamento pessoal com Jesus, mas o próprio Espírito do Senhor que está aqui dentro, toque o teu coração, coloque a razão para funcionar, porque o que você ouviu aqui é a palavra de Deus, e que você, com razão e fé agora, entregue a sua vida a Jesus.